Onde foi decidido isso? Né? Hoje a universidade licita, nessas obras, licita tanto o projeto arquitetônico quanto os projetos de engenharia complementar e a obra. E, ao mesmo tempo, contrata ou tem no seu quadro engenheiros e arquitetos capacitados que podem, pelo menos, fazer os projetos da universidade e economizar um recurso considerável que pode ser aplicado na atividade fim. Isso é verdade. Eu acho que eu também concordo que a universidade, os professores deveriam ser mais utilizados para gerir os próprios projetos da universidade. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso e também outros assuntos, mas agora a gente vai acompanhar o Repórter CBN, bem rapidinho a gente volta e continua o debate aqui, a conversa com o professor Garção e o professor João Lima. A gente vai e volta já já. Vai sair no óculos. Deixa eu só colocar aqui a carga. CBN, Central Brasileira de Notícias. CBN Amazônia, audiência pública. E já estamos de volta com o CBN Amazônia, audiência pública, recebendo os candidatos à reitoria da Universidade Federal do Acre, Carlos Eduardo Garção de Carvalho e também o professor João Lima, ambos aí concorrendo pela chapa em defesa da Universidade Pública, Autônoma e Democrática. As eleições acontecem no próximo dia 19 de abril e estamos trazendo aqui, encerrando hoje, essa linha de debates com os candidatos à reitoria da Universidade Federal do Acre. E, professor Garção, a gente conversava um pouco antes do intervalo a respeito do orçamento. Segundo o que a gente conversava aqui no intervalo, vocês defendem justamente no ponto que diz respeito à autonomia da universidade, a descentralização desse orçamento e a escolha democrática de como utilizá-lo. Seria mais ou menos essa a proposta? Sim, Linson. Então, eu estava falando anteriormente que os recursos chegam na universidade, né, do orçamento direto da União, em torno de 20 milhões de reais, e o restante de emendas parlamentares e alguns outros recursos de programas. Quando esse recurso chega na Universidade Federal do Acre, não há nenhuma discussão sobre como a gente vai distribuir dentro das nossas atividades, né, principalmente dentro dos órgãos, das coordenações, dos cursos, de uma forma democrática. De uma forma democrática. Por que eu falo isso? Porque é lá na base, lá nos centros e nas coordenações de curso, nas áreas, que se faz a universidade. É lá que se decidem os projetos estruturantes, lá se constrói os projetos, elabora-se e pensa na sua execução, pensando na atividade fim. Essas unidades hoje mal sequer sabem sobre o orçamento, porque não são apresentados, não tem clareza na apresentação desses orçamentos, e não discutem qual é a participação que aquele setor vai ter na execução do seu projeto, que não é um projeto, simplesmente um projeto infraestruturante, de obras e tudo mais, é um projeto acadêmico, administrativo, né, de impacto no ensino, pesquisa e extensão. Hoje, o que é fatiado é simplesmente, ele já vem direto, já vem pronto para as unidades acadêmicas. A gente quer discutir o global para não ficar na mão de poucos, um recurso, um montante de recurso enorme, que está sendo aplicado sem discussão, sem prioridade na atividade fim. Esse é o grande debate da universidade hoje. E hoje, como produto, só se discute o produto que foi escolhido por poucos, em obras que são obras de grande impacto, de embelezamento. A gente concorda que a universidade tem que ser bonita, mas isso não pode estar em detrimento da atividade fim, da qualidade do ensino. Tem cursos que estão aí fechando, cursos fechados, como, por exemplo, da educação física, que ainda não pode fazer o ingresso de alunos. Nós temos hoje 6 cursos na universidade, talvez até mais, com menos de 2 na avaliação do MEC. Ou seja, que estão próximos a fechar. Então, como é que a gente valoriza algumas
situações que vão diretamente para a iniciativa privada, como eu falei, a UFAC licita nessas obras faraônicas os projetos arquitetônicos e de engenharia complementar e a obra. E normalmente essa obra ela vai além da terceirização. A empresa que ganha a licitação normalmente, né, contrata outras empresas para complementar suas obras aí. Ou seja, para você alimentar esse processo, o recurso público é enorme, vai para a vala diretamente. Então, uma universidade que tem no seu corpo, por exemplo, engenheiros, arquitetos, que tem um curso de engenharia civil e elétrica, não aproveite seu quadro técnico, de professores e técnicos, engenheiros e arquitetos, bastante capacitados, e não envolve, por exemplo, os alunos na construção desses projetos. Aí você vai ver como é que está a situação do curso de Engenharia Elétrica na Universidade Federal do Acre. Está lá, sem laboratórios decentes, com a promessa que foi feita no início da gestão de que existiria um centro de energia, que é uma parceria de conglomerados de iniciativa privada, é uma PPP, é uma ORCIP lá dentro, que está lá um mausoléu construído, ou seja, um recurso de 6 milhões de reais iniciais para a construção de uma obra que está parada há 4 anos, e que era uma promessa para o curso de engenharia elétrica. Então, a gente não consegue fazer academia assim. A gente não consegue fazer academia dessa forma. Esse é só um exemplo de vários que a gente pode citar aqui, que, se você for observar, eles esmagam a instituição naquilo que ela deve ser, pública, autônoma e democrática. Claro, agora eu gostaria também, a gente aproveitar, ainda temos algum tempo no programa, para a gente pontuar, professores, algumas das propostas em cima do que já foi falado, por exemplo. A gente poderia aqui passar aqui a proposta para o professor João Lima, de pontuar algumas das principais propostas da chapa dos professores aqui presentes. A primeira coisa que a gente precisa reconhecer é o que está em jogo nesse processo, nas eleições para a reitoria da UFAC. É que a comunidade acadêmica foi, ao longo da sua história, a comunidade acadêmica conquistou esse processo de escolha direta dos reitores. Verdade. Nós precisamos valorizar isso. Então, nesse momento, a gente propõe que as eleições para reitores, elas aconteçam de fato de 4 em 4 anos. E elas não sejam atropeladas ao sabor daqueles que estão no exercício da reitoria. Então, uma das questões que nos preocupa é de que a gente garanta com que o processo democrático seja inteiramente livre, aberto, para que toda a comunidade possa participar. Portanto, nós somos nós defendemos claramente um princípio de que precisamos sim garantir com que toda a comunidade participe do processo livremente, abertamente, em que todos aqueles que defendem mudanças possam falar, possam se expor, possam defender suas ideias. Nós satanizamos a ideia de que dentro da universidade hoje tem aqueles que fazem o bem para a universidade, por isso são pessoas do bem, por isso são aqueles que querem inovar mais, e aqueles que querem o mal da universidade, por isso querem o menos para a universidade. Na universidade não tem aqueles que querem mais e aqueles que querem menos. Na universidade todos querem para a universidade que ela seja de fato uma grande instituição. Uma instituição para todos, governada no interesse de todos, por isso pública. A outra coisa que a gente defende muito claramente é que dentro da universidade os recursos e os investimentos sejam para garantir com que as ações acadêmicas de ensino, pesquisa e extensão sejam prioridade e não tenha essa inversão. E aí nisso a gente propõe que as universidades brasileiras, de um modo geral, defendam aquilo que é a nossa posição histórica, não ficar de joelho diante do Ministério de Orçamento e Gestão, esperando que até junho a gente fique gestando com 1/12, que é a história do repasse, sem orçamento, nesse momento, contingenciado, e os reitores, todos eles, de pilhas na mão, esperando quando é que vem
o próximo repasse. Ora, todas as universidades elaboram o seu planejamento no ano anterior e precisam